Meus irmãos, bom dia. Que bom que nós podemos adorar o nosso Deus, glorificar o nome dEle e exaltá-lo na manhã deste domingo. Que bom que nós estamos aqui, já chegamos ao mês de agosto. Nossa luta esse ano, ela iniciou no mês de março e muitos de nós pensávamos que talvez nós não chegaríamos até onde nós estamos. Mas pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus e para a honra e glória do nome do nosso Deus, nós chegamos até aqui. Faltam cerca de 152 dias para esse ano acabar. O ano já está acabando. Por mais que 2020 possa ser marcante para nós como um ano complicado e difícil, ele está passando. E pela graça de Deus nós iniciamos um novo mês onde nós temos a expectativa de que Deus faça aquilo que for da sua vontade e abençoe a nossa vida, e cuide de nós, e nos livre desse grande mal que temos atravessado, que temos passado. Essa precisa ser sempre a nossa oração e o nosso clamor a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. O livro dos Salmos, Salmo 92. Livro dos Salmos, Salmo 92, um salmo de gratidão ao nosso Deus. Um salmo de gratidão, de louvor ao nome de Deus. Você pode se colocar de pé, nós faremos essa leitura de forma alternada. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Vamos cantar um hino, o hino 269, Pureza no sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu.
pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Nós vamos tirar um tempo para orar e confessar a Deus os nossos pecados. Neste tempo você também vai se preparar para a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer para nós o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e assim beba. Nós precisamos todos os dias, não só no dia da ceia, fazer um autoexame sobre nossa vida, avaliar o nosso próprio coração e, mediante erros, dificuldades, pecados, podermos confessá-los a Deus e dizer: Senhor, lava-nos completamente, purifica-nos completamente, Deus. Ajuda-nos a caminhar de forma melhor daqui para frente, numa nova aliança com o Senhor. Vamos orar? Pai querido e amado, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e bendito nome.
Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, aqui neste local para te adorar, ó Deus, para te louvar. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor dá oportunidade a outros dos nossos irmãos de também acompanharem ainda à distância, Deus, e também honrarem o teu santo nome e adorarem o Senhor. Que o Senhor leve o nosso coração, Deus, a uma busca incessante de ti, a uma busca completa, Deus, da tua vontade, do teu querer. Que o nosso coração, ó Deus, sinta alegria em estar, ó Deus, pronto para fazer a tua vontade, em poder servi-lo, Deus, em poder buscar o Senhor e a tua presença. Pai Santo, nós também clamamos, que o Senhor possa trazer para o nosso coração verdadeiro quebrantamento, verdadeira mudança de vida, arrependimento, ó Deus, diante dos nossos erros, das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente nos arrepender, ó Deus, de tudo aquilo que temos pensado, falado, feito, ó Deus, e que desagrada o Senhor. Que o Senhor mude, ó Deus, e ajuda-nos a lutarmos contra o pecado, mudarmos de rota, de direção e fazermos somente a tua vontade. Louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, ó Deus, participar da ceia do Senhor, de podermos declarar que temos uma aliança contigo, Deus. E nós, ó Deus, clamamos e consagramos esses elementos que saem, ó Deus, do uso natural e comum para um uso especial como meio de graça, para fortalecer, ó Deus, a tua igreja e o teu povo. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Convido o presbítero Valdir e o diácono Flávio que estejam aqui conosco. O presbítero João está ainda com dificuldades ali para a caminhada. Meus irmãos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, a Bíblia Sagrada nos diz que ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, ele toma o cálice, ele diz: este cálice da nova aliança é a representação do meu sangue, o meu sangue que é derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. O Senhor Jesus nos convida para a ceia, para essa renovação de aliança e desse momento que nós temos oportunidade de lembrar que ele se entregou por nós naquela cruz do Calvário, dando-nos grande salvação. Que você não só se lembre que Jesus morreu na cruz pela sua vida, como também possa se lembrar que ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai, aguardando aquele grande dia em que ele virá buscar a sua igreja, e que nós, como noiva de Cristo, possamos estar prontos, preparados para essa grande volta e para esse grande momento. À medida que o diácono Flávio e o presbítero Valdir passar, você vai tomar os dois elementos, pode já fazer uso deles, sentar no seu lugar e orar ao Senhor.
Pai Santo e querido, obrigado, Deus, porque só o Senhor é capaz, ó Deus, de nos fortalecer, de manter, ó Deus, a nossa fé viva, ó Deus, de manter o nosso coração fortalecido diante de Ti, Deus. Que a cada dia o nosso coração se alegre em Tua presença, se alegre, ó Deus, com os Teus poderosos feitos, com o Teu cuidado sobre nós, com Tua grande salvação que nos alcançou. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando o Senhor com a equipe de louvor. Bom dia, meus irmãos. Vamos cantar que nós, como povo de Deus, nós declaramos que Deus é digno de todo o nosso louvor, da nossa adoração. É só Ele que merece receber tudo aquilo que nós temos para dar de melhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. A música que nós vamos cantar agora é uma música de comunhão. E geralmente a gente, quando canta essa música, a gente vai abraçar as pessoas, a gente vai querer ficar perto, né? Mas eu vou pedir para vocês que estão aqui, cada um de vocês que estão nos assistindo em casa, que lembre de uma pessoa e ore por ela enquanto a gente estiver cantando essa música, que a sua comunhão com essa pessoa não se desfaça, porque nós estamos num momento onde as pessoas precisam ficar afastadas fisicamente, mas nós podemos ainda ligar para os outros, nós conseguimos nos comunicar com as pessoas, nós conseguimos orar por elas principalmente, porque a oração ela não tem limitação de distância, então nós conseguimos
continuar mantendo, nutrindo a nossa comunhão com os nossos irmãos, mesmo em meio a todo esse tempo de dificuldade. Ore, lembre de uma pessoa, cante, feche seus olhos, vai cantando e vai lembrando, e ao final dessa música, sente e ore por essa pessoa, clame a Deus pela vida dela, para que Deus fortaleça a vida dela enquanto nós estamos aqui orando, para que Deus vá trabalhando, para que Deus vá fortalecendo, para que o nosso coração não se esfrie, né, também nesse momento, só porque nós não podemos estar presentes com os nossos irmãos de forma comum e costumeira, mas nós podemos estar presentes em oração, em ligação e estar nos comunicando, porque essas coisas não são impedidas a nós. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso estar a mim, querido irmão. Meu irmão, a ligação que nos une é muito maior do que a quarentena. Recebi um novo coração do Pai. Lembra daquela pessoa, ore por ela. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Ore por ela, ligue para ela, não deixe de Somos ter comunhão com ela. corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Meu irmão, essa quarentena ela não te impede de ter comunhão com ninguém. Ela não te impede
de orar por ninguém, ela não te impede de ligar para ninguém, ela não te impede de orar, talvez numa ligação, de orar dentro do seu quarto, de clamar a Deus, de estar próximo, ainda que esteja longe. Porque o que nós víamos antes dessa quarentena eram muitas pessoas que estavam perto, mas estavam distantes. Mas que essa quarentena nos ensine a trabalhar no nosso coração a verdadeira importância da comunhão, a importância de nós estarmos próximos das pessoas que nós amamos, de nós estarmos em convivência com as pessoas que nós amamos, deixando, Pai, de lado toda a nossa falsidade, deixando tudo aquilo que nos impede de caminhar juntos, tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que causa separação entre nós e o Senhor e entre nós e os nossos irmãos. Pai, nos ajude a entender que o Senhor nos fez para vivermos juntos. A Tua Palavra nos ensina isso, que nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E se nesse momento o que nós podemos fazer para estar juntos é orar juntos, Deus, é clamar juntos, mesmo que à distância, poder ligar para o outro e falar como a gente sente saudade dele, como ele é importante para nós e como ele faz falta de estar no nosso meio e como, Pai, é difícil viver esse período de comunhão distante dos irmãos. Se for isso que nós precisamos fazer, nos ajude a fazer, Pai, porque o que nós não podemos deixar é que a nossa brasa se apague porque nós mesmos jogamos água nela. Porque nós mesmos decidimos esfriar no momento em que nós podemos estar aquecidos, nós podemos nos aquecer através das lives que nós assistimos, das pregações, através, Pai, da Tua Palavra, que é gratuita para nós, ela está sempre, Deus, disponível para nós. Nós não temos mais essa separação em que uma pessoa tem que ler para que somente assim todas as outras possam compreender. Não, o Senhor nos deu a Tua Palavra. O Senhor nos entregou o Seu Filho, Pai, que fez um sacrifício, que rasgou o véu, que tirou a separação que nós tínhamos com o Senhor. Então nós podemos nos comunicar com o Senhor, nós podemos falar livremente com o Senhor, Pai. Nos ajude a entender que nós somos cristãos muito mais do que de domingo, de vir à igreja, de estar aqui, Pai, nesse tempo presente para buscar juntos. Nós precisamos disso. Mas a nossa fé no Senhor, ela precisa ser muito maior do que isso. Ela precisa, Pai, nos fazer entender que onde nós formos, ou qualquer que seja a situação que nós estivermos, nós temos condições de clamar ao Senhor. Nós temos condições, Pai, de levar uma palavra de amor, de carinho, Deus, de descanso para os nossos irmãos. Nos ajude, Pai. Ajude também que o nosso coração seja fiel ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas e na nossa vida. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade, meditando na palavra do Senhor, no livro dos Salmos, Salmo 62. O salmo que fala sobre a salvação. Salmo 62. Versículos 1 e 2 do Salmo 62 dizem assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. O que é salvação? Durante esta semana, ou no decorrer desta semana, nós que estamos vendo toda a situação que o mundo todo passa, talvez ficamos esperançosos, porque vários países, inclusive o nosso,
já estão falando numa vacina contra o Covid-19. Já estão falando em vacinar uma grande massa ou a grande população. Países, por exemplo, como a Rússia, já estão falando em vacinar todo o país no mês de outubro deste ano. Daqui a pouquinho. E muitos de nós vemos isso como salvação. Porque a salvação é a ação ou resultado de um desejado livramento. A salvação é isso, você quer se ver livre. Quem está em perigo, que é o caso da humanidade, precisa de salvação. E quem está em perigo pode ser perigo de vida, perigo de perseguição, perigo de perder os bens, perigo de ser envenenado, perigo de se enveredar por caminhos difíceis e complicados, pode ser o perigo de ver desmoronando a família, o casamento. Quem está em perigo precisa de salvação. Perigo de cair em uma pane mental, em uma depressão, em um momento de estresse profundo, perigo de adquirir uma doença, perigo de não ter paz no espírito, perigo de não sentir mais Deus, o perigo de repente se sentir solitário ou afastado dos outros. Aí então nasce o desejo, a necessidade que nós temos de ter salvação, ou de adquirir salvação. É interessantíssimo, deixando de lado muitos sinônimos de salvação que você encontra e eu encontro na Bíblia. A palavra salvação, ela vai aparecer na Bíblia pelo menos 150 de vezes. Pelo menos 150 vezes você vai encontrar a palavra salvação na Bíblia, principalmente no livro dos Salmos. Você vai encontrar no profeta Isaías a palavra salvação, você vai encontrar em Hebreus, nas epístolas de Paulo. Você vai encontrar a Bíblia recheada da palavra salvação. E em todos estes textos, Deus é proclamado como o grande e excelente Salvador, como aquele que nos salva de todos os perigos. A Deus sempre se apela, clama, pede pelo seu poder, pelo seu recurso, pelo seu amor, pela sua graça, porque Ele é onipresente, porque Ele é onipotente. A Deus sempre é recorrido para ser o nosso Salvador. Pelo menos quando o homem está correndo perigo, ele costuma clamar dizendo o seguinte: de Deus, olha o versículo 7 do Salmo 62, de Deus depende a minha salvação. Todas as vezes que o homem está em grande perigo, ele reconhece que a salvação dele depende de Deus. Não de uma vacina, não do médico, não do emprego, não do dinheiro, mas de Deus depende a salvação da vida do homem. Mas quando o homem está em perigo, se tudo vai bem, se as coisas estão super tranquilas, se ali dentro do armário tem comida suficiente, se lá no banco ou onde você guarda o seu dinheiro, se lá você tem recurso suficiente, o que acontece é que muitas vezes nós nos esquecemos que de Deus vem a nossa salvação. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alto refúgio, Ele é o nosso protetor. E Deus salva mesmo. A Bíblia nos diz que Deus salva o seu povo da seca, que Deus salva o povo da tempestade, que Ele salva o povo dos perigos de viagem, que Ele salva o seu povo de homens sanguinários, que Deus salva o seu povo da tentação, da queda, da opressão, da guerra, da morte. Salva o povo do Egito, salva o povo diante do Mar Vermelho, diante do deserto, diante do sol escaldante.
Deus é o Salvador e salva das serpentes venenosas, do medo, da idolatria, da feitiçaria, da falta de água, da fome. A salvação é de coisas, a salvação é de pessoas. Deus nos salva de circunstâncias. Deus salva o seu povo e sempre salvou o seu povo de Faraó, de Balaque, de Balaão, de Golias, de Jezabel. Deus salva o seu povo. A Bíblia diz que ele salvou o seu povo de Senaqueribe, Sambalá, de Amã, de Herodes. Que Deus salvou o seu povo de Elimás, de Himeneu. Que ele salva o seu povo de Fileto. E ele salva o seu povo em todas as circunstâncias. Ele é Salvador. Só que quando nós olhamos para a salvação, nós precisamos entender que nós buscamos essa grande salvação quando estamos em aperto. Muitas vezes nós nos esquecemos do nosso Salvador, quando tudo vai muito bem. Muitas vezes nós deixamos de lado a grande obra de Deus sobre nossas vidas, quando tudo vai muito bem. Mas a Bíblia, ela vai nos dizer, por exemplo, em Hebreus 2, versículo 3, que ela é tão grande salvação. A salvação de Deus, ela é grande, ela é imensa. É a salvação, essa tão grande salvação vai muito além das circunstâncias, vai muito além de salvar de pessoas, vai muito além de salvar de situações. A tão grande salvação de Deus é a salvação específica da culpa, do poder e da presença do pecado. É disso que nós fomos salvos. Nós fomos salvos, meus irmãos, e essa salvação vem do Senhor Jesus Cristo. É a salvação do mundo. Pedro e João, eles deixaram bem claro, quando eles estavam diante do Sinédrio, que não há salvação em nenhum outro, a não ser no Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode te salvar da culpa do pecado, do massacre que muitas vezes acontece quando nós pecamos, estamos sendo acusados pela nossa consciência, pelo nosso coração, pelas circunstâncias, pelas pessoas. E é bem claro em Atos 4:12, quando a Bíblia nos diz assim: abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O papai não salva, a mamãe não salva, o irmão não salva, pastor não salva, presidente não salva, deputado não salva, senador não salva, prefeito não salva, governador não salva. Senhor Jesus Cristo é quem salva, é quem tira de nós a culpa do pecado. Esta é a boa notícia do nosso tempo, e sempre será a boa notícia do nosso tempo, e jamais deveria ser esquecida por nós. A nossa salvação vem de Deus, dele vem a minha salvação. E essa é a salvação que nós mais precisamos. Muitos estão com medo do Covid-19, mas não têm medo das consequências dos pecados que têm cometido. Tem muita gente com medo de pegar uma terrível doença, mas não tem medo do inferno. Tem muita gente com medo de ir e ser internado numa UTI, quando na verdade a família, o casamento já está na UTI há muito tempo. E ele não luta por isso. Ele já deveria ter mudado de vida, já deveria ter colocado uma postura diferente. Tem medo do Covid-19, mas não tem medo da pornografia. Continua se alimentando de algo que destrói a sua vida, que destrói o seu casamento, que destrói a sua família, que destrói o seu corpo. E é isso que nós precisamos de salvação. Não é só de uma terrível doença, mas nós precisamos de libertação do pecado, salvação do pecado, salvação dessa culpa, desses vícios, hábitos e pecados que prendem a nossa vida. E esta é a boa notícia: Jesus veio
trazer a nossa salvação, a nossa libertação desse terrível pecado. E para nós assimilarmos, meus irmãos, a salvação nesse aspecto maior, nessa perspectiva maior, ou como poderíamos dizer, de forma transcendente, que vai além daquilo que nós pensamos, que nós entendemos, é necessário avaliar o pecado da perspectiva de Deus. E da perspectiva de Deus, todos nós pecamos e carecemos do perdão e da purificação. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Essa é a perspectiva de Deus. Todos nós, cada um de nós, somos pecadores, inteiramente pecadores, integralmente pecadores. Deus, ao contrário disso, Ele é absolutamente santo. Ele não comete pecado. E a Bíblia é bem clara em nos informar que Ele ama a nossa vida, e ama de tal maneira que Ele envia o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o nosso preço. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que Deus odeia o pecado. Ele odeia a iniquidade. Ele odeia a transgressão. O pecador, ele não será condenado. O pecador, na verdade, ele já está condenado. A Bíblia vai nos dizer, desde o início, que o salário do pecado é a morte. Essa é a condenação. Este é o preço. Então, quando nós viramos e muitas vezes dizemos, o pecador será condenado, não, ele já está condenado, ele nasceu em condenação. Ele nasceu em pecado, ele nasceu em iniquidade. Ele nasceu com um coração corrupto. E é por isso que você vai ver crianças com 1 ano, com 2 anos de idade, como dizia o Isaac ontem comigo no carro, dizendo assim, a Alana, que ainda não tem 2 anos, a Alana estava me enganando. Criança, com 1 ano, 4 meses, 5 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano de idade, que já consegue enganar. Ainda que nós possamos pensar que não está fazendo isso de caso pensado, mas está. Porque a sementinha do pecado está ali. E nasceu com aquela criança. Por isso, o pecador ele não será condenado, ele já está condenado. E a menos que ele se interesse pela salvação e corra em direção a Jesus, o pecador continuará sobre a ira de Deus, de um Deus santo. Ninguém alcança a tão grande salvação enquanto estiver minimizando o pecado. Quem vive minimizando o pecado, achando que ele é de pouco valor, achando que não tem nada a ver, fazer isso ou aquilo, ele está muito longe da tão grande salvação. A Bíblia nos ensina e vai nos dizer que eu e você devemos passar a odiar o pecado como Deus odeia. Olhar para o pecado com um olhar de raiva. E essa é a maior guerra que eu e você travamos nesse mundo. Não é contra as doenças. Não é a guerra invisível contra o vírus que nos ataca, mas é a guerra invisível contra o pecado, que toma a nossa mente, que toma o nosso coração, que muitas vezes nos levam a tomar decisões precipitadas, decisões erradas, que nos levam muitas vezes a ferir as pessoas. O pecado que muitas vezes se esconde atrás de uma fotografia, atrás de uma apresentação nas redes sociais, atrás e da busca de um elogio, de mais uma curtida, de mais um, que legal, como você está bem, quando na verdade você não está bem.
Então, enquanto nós não nos interessarmos profundamente pela tão grande salvação que vem através de Cristo Jesus, se você não se interessar, você continuará sobre a ira de Deus, e Deus é santo. Mas quando nós nos interessamos, quando nós abraçamos essa graça, essa misericórdia de Deus, quando nós reconhecemos os nossos erros, e reconhecemos que a nossa maior guerra, a nossa maior luta para obter a grande salvação é contra o pecado, aí sim, nós começamos a caminhar para abraçar essa tão grande salvação. Assumir os erros, reconhecer os nossos pecados, entender a nossa mente e o nosso coração, e entender que o nosso maior medo não é do Covid-19, mas são das consequências dos nossos próprios erros, das nossas próprias negligências, do resultado da nossa própria vida, que vai muito além de uma doença aqui e agora, mas pode ser uma eternidade sem Deus. Desculpas, explicações psicológicas, compensações, acusações, autoflagelação, prática da caridade, boas obras, a cobertura de símbolos religiosos não salvam ninguém. Você pode se sentir muito bem depois que alguém te dá uma boa desculpa. Você pode vir a se sentir muito bem depois de uma boa explicação psicológica. Você pode vir a se sentir melhor diante de uma compensação, quando ganha um presente, quando ganha algo. Você pode vir a se sentir talvez menos acusado diante de um alto flagelo que você mesmo aplica à sua vida. Talvez praticando a caridade você passe a se sentir um pouco melhor. Talvez na prática de boas obras você então se sinta um pouco mais satisfeito, menos pecador de alguma forma. Quem sabe usando algum símbolo religioso no pescoço, dentro de casa, ou numa camisa, ou uma tatuagem onde tem um versículo da Bíblia, você até fica se sentindo um pouco mais coberto por Deus, mas isso não traz salvação. Nunca trouxe. A tão grande salvação, diz a Bíblia, é pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não tem outro caminho. É pela graça, mediante a fé. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é o que você faz. Não é isso que te salva. Embora, pela graça, a pessoa que recebe a Cristo passa a fazer boas obras, não são as boas obras que nos salvarão. Não é a caridade. Não é aquilo que eu estou fazendo. É pela graça que provém de Deus que essa salvação foi realizada no Senhor Jesus Cristo. O homem, ele se apropria individualmente da salvação quando ele desiste da providência humana. Quando ele desiste de outra providência e crê tão somente na salvação que vem do Senhor Jesus Cristo. Diante de situações às vezes bem complicadas, como alguém que se vê endemoniado, muitas pessoas então correm, passam a mão numa Bíblia e acham que segurando uma Bíblia na mão se protegerão. A Bíblia na mão, mas não no coração e na mente, não é o que vai te salvar. Não é porque você anda e carrega ou pega a Bíblia diante de uma situação difícil que vai te salvar. Ontem à tarde, quando um homem nos ajudava a colocar a areia
ou ajeitar a areia. Quando eu cheguei para apagá-lo, aqui na porta da igreja, falei com ele assim, vamos ali no terraço para a gente buscar ali uma madeira. Aí ele falou assim, eu posso entrar aí? Falei, pode. Ele falou, porque eu tenho ficado endemoniado direto. Eu falei, pode entrar. Quem tem que ficar com medo é você. Pode entrar. Então ele puxava a camisa dele para se tampar todo. E ele se sentia meio apavorado. Nós não podemos e não devemos ter medo. Se nós temos a tão grande salvação e o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Se nós já encontramos esse poder de Deus no Senhor Jesus Cristo que opera na nossa vida. Quem sabe alguma outra pessoa pegaria o cordão onde tem ali uma cruz e seguraria firme diante daquela palavra daquele homem. Opa! Ele falou que o diabo está pegando ele direto, vou me proteger. Algumas pessoas correm para pegar uma Bíblia, outras para pegarem uma cruz ou um crucifixo, ou uma imagem, ou uma camisa, ou algum tipo de proteção. Tem gente que corre e pega lá o alho, né? Como se o alho protegesse, coisa de filme, de vampiro. As pessoas vão sempre se apegando a algumas coisas, e isso são chamados de totens. Você encontra na Bíblia os totens que ficavam, os ídolos que ficavam em cima das montanhas. Mas você encontra pessoas que vão se apegando a pequenas coisas como grande proteção, e vão se apegando até a pessoas como grande salvação. Mas, meus irmãos, o homem, ele se apropria da salvação quando ele desiste da providência humana, de qualquer outra providência, e ele crê no Senhor Jesus Cristo. É crer no Senhor Jesus. Então, a autêntica fé há de levar essa pessoa à prática de boas obras. Não mais para ser salvo, porque ele já foi salvo, mas porque ele foi salvo. Uma vez que eu e você encontramos a salvação, nós então passamos a praticar as boas obras. Não para ser salvo, mas como confirmação de que Deus nos mudou, de que Deus nos transformou completamente. Uma vez que nós encontramos a salvação, nós abandonamos o pecado, não mais para, ou com o objetivo de ser salvo, mas para praticar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vez que nós encontramos a salvação, nós então passamos a viver uma vida onde nós odiamos o pecado, não da boca para fora, mas porque ele realmente, quando é cometido por nós, é motivo de nojo, é motivo de tristeza, é motivo de angústia em desagradar ao nome do nosso Deus. Não há salvação maior do que essa. A salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vacina será a bênção. Ela nos protegerá de uma doença terrível, mas ela não é a salvação. Boas notícias que as pessoas muitas vezes nos dão são bênção, mas não é a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Salmo 62, versículo 1. Dele vem a minha salvação. Versículo 7. De Deus depende a minha salvação. A nossa salvação vem de Deus. Muito cuidado, onde você tem colocado a sua confiança e a sua esperança. A nossa salvação depende do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, clamar a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Pai querido e amado, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na Tua palavra.
de entender, ó Deus, que não tem salvação em nenhum outro Deus, que não existe nenhuma outra providência, que nós, ó Deus, não devemos depositar nossa confiança em nenhum tipo, ó Deus, de artifício humano, mas confiar tão somente na tua salvação. Louvado seja o teu nome, Deus, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela grande obra, Deus, realizada em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de encontrarmos a verdadeira salvação. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito e poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando sua vida, continue te dando forças e agarre-se à verdadeira salvação. Até mais.